Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Hoje, sábado, dia 7, 10 horas da manhã, nós estamos dando prosseguimento aos trabalhos do Seminário Integrado de Educação Popular, o GT8, que começou ontem com as falas dos professores Javier, da Faculdade de Economia da UF, a professora Flávia, da Universidade Federal Rural, e o companheiro do Centro Cultural Otávio Brandão, o Júlio. Os três abordaram o tema da solidariedade e das organizações que se desenvolvem a partir do princípio da solidariedade no enfrentamento a essa lógica de mundo que nós estamos vivendo dentro desse quadro da pandemia. E hoje, pela manhã, de 10 até meio-dia, nós vamos estar aqui conversando com os companheiros Marcos, que vem desenvolvendo um trabalho de grande importância no território do Preventório, na cidade de Niterói, e que tem procurado, a partir desse território, se articular com outros setores, inclusive a nível de América Latina, e tem uma experiência muito interessante a relatar para a gente, a partir desse princípio da economia solidária. Em seguida, o companheiro e amigo, professor de Sociologia, José Luiz Dutra, que vai estar falando dessa perspectiva do desenvolvimento local, da importância da elaboração de projetos de intervenção visando o desenvolvimento local no enfrentamento a essa lógica destrutiva das relações de trabalho, da oferta de trabalho, etc. E em seguida, um outro amigo também, companheiro, também vinculado à discussão do casulo, como José Luiz Dutra também é, o Adalto, que vai estar falando da perspectiva da importância estratégica, né, da gente pensar novas formas de organização, de enfrentamento, também nessa perspectiva do desenvolvimento local. Eu sou o Sérgio Oliveira, que vou estar aqui mediando a conversa. Também participo do coletivo Casulo e agradeço desde já a presença do Marcos, do José Luiz e do Adalto, e espero que as nossas falas, as falas principalmente dos companheiros, sejam de grande contribuição para a gente pensar esse momento que nós estamos vivendo e também buscar, né, formas de organização da sociedade civil numa perspectiva de construção e de enfrentamento, não só de resistência, mas de construção e enfrentamento a essa concepção de mundo neoliberal, capitalista, tão danosa para o conjunto do povo trabalhador. Tá? Então, sem muito mais delongas, eu passo a palavra para o Marcos, já avisando as pessoas que estão nos acompanhando que o Marcos tem uma agenda hoje muito apertada e talvez ele não possa ficar até o final conosco. Mas vamos procurar aproveitar ao máximo a fala deles e quem quiser, no decorrer aí dessas falas, pode colocar no chat as perguntas, as questões que a gente vai encaminhar para o debate posteriormente. Então, Marcos, você tem aí um tempo de fala, procurando em torno aí, a gente vai procurar marcar as 3 falas, 1 hora e 20, para depois dar mais uns 40 a 50 minutos para os debates. Tá? Por favor, Marcos, com você a palavra. Um abraço.
Marcos? Alô, Marcos? Bom dia. Não, vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo? Beleza. Perfeito. Perfeito. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Estamos te ouvindo. Me ouvem bem? Eu estou com essa dúvida se vocês me ouvem bem, só para saber. Escreve aqui no chat. Sim, sim. Ah, que bom. Beleza. Bem, pessoal, vou falar aqui como eu estou na rua, inclusive tendo um problema aqui com a guarda municipal aqui numa das feiras de economia solidária aqui da cidade. Vou falar mais assim como líder comunitário da visão da economia solidária, até porque no dia a dia da dinâmica você ficou um pouquinho mais agitado, né? Mas eu sou criado no Morro do Preventório, né? E lá nós temos um trabalho de economia solidária, que é o Banco Comunitário. Fui o primeiro presidente, já estamos no 10º ano. Fazemos diversos projetos integrados à economia solidária da cidade. Por exemplo, eu estou aqui na feira de economia solidária do Museu de Itaipu, do Canto Itaipu, que é uma luta permanente pela manutenção dessa feira, na Praça da Mangueira. E então, assim, eu posso trazer alguns elementos aí para a gente discutir. Por exemplo, a importância da economia solidária nesse cenário econômico de pandemia, né, de recesso econômico, não só no Brasil, como na América Latina, como meu amigo já me antecedeu, falou, que a gente já está, esse trabalho nosso é integrado a uma rede latino-americana, né? Então, assim, a gente tem um grave momento de economia muito ruim. A economia está muito mal a pior, né? A gente que tem essa luta política, a gente reconhece, tive debates, inclusive, duros com economistas, e é a ausência, né, de uma ideia, sei lá, acho que talvez clássica, de que existiria uma possibilidade, uma teoria econômica que garantisse o pleno emprego, né? Não é o que a gente vê, né, nas favelas de periferia. A gente vê um trabalho precarizado, né? Um trabalho muito precarizado, né? Inclusive, muito mais precarizado nesse momento. A gente teve, em algum momento, Alô? Acho que o Marcos caiu, né? Acho que o Marcos caiu, pessoal. A gente está tendo dificuldade de comunicação com o companheiro. Essa é a luta da gente também, a gente tem que compreender isso. Eu espero que todos que estejam nos assistindo estejam também compreendendo. Um companheiro que não vive só uma perspectiva de formulação, mas tem uma inserção, uma prática, né? Está no dia a dia ali. O Marcos, se você está me ouvindo, eu vou passar a palavra para o Zé Luiz. Pode ser? Eu acho que é importante, Zé. Vai lá, Zé. Tá. Bom, gente, então, bom dia a todos aí que estão ouvindo a gente. Bom dia ao Sérgio, ao Marcos. Obrigado aí pelo convite. E falar, né, dos desafios que nós temos aí pela frente, né, principalmente se a gente for pensar a perspectiva da economia solidária. Né, as angústias que tem sobre como pensar mecanização, emprego e renda, num contexto extremamente precarizado, né, um empenho forte por parte do governo federal em reduzir ainda mais os direitos da classe trabalhadora,
e fortalecendo um dos elementos que são, né, fundamentais para impedir qualquer tipo de ação coletiva, que é o fortalecimento do individualismo. Você cada vez mais investimento forte contra qualquer tipo de organização coletiva, né? Esse processo não vem de agora, já vem de décadas, né? Não é de hoje que eu escuto falar, né, argumentos contrários à ação dos sindicatos, argumentos contrários à ação da política, e a gente está agora colhendo o que foi plantado há um bom tempo pela direita, né, que tende, né, a impor uma agenda extremamente individualista. E isso acaba dificultando bastante qualquer tipo de ação coletiva. E a economia solidária é um elemento de resistência frente a essa investida muito forte pelo individualismo, né? Ela foi compartilhada com companheiros no sentido de a gente entender, né, que o governo federal não daria nenhum tipo de suporte para o empreendedorismo, né, e muito equivocadamente, do nosso ponto de vista, essa perspectiva do empreendedorismo, que é também uma ação isolada, que é um movimento individual, não passa por nenhum tipo de consórcio, nenhum tipo de organização coletiva, e o que acabou gerando que os empreendedores, né, os microempreendedores, né, os chamados microempreendedores individuais, passaram a estar nessa perspectiva individualista, né? Então, você tem hoje, por exemplo, os entregadores de aplicativo que se vê como empreendedores, mas empreendedores do ponto de vista de um empresário que vai rever todo tipo de relação, coordenação que um grande empresário faz, né? Então, como mudar essa lógica? A gente começou a discutir, né, como que a gente pode resgatar, né, essa perspectiva da economia solidária, compreendendo o seguinte, né, que as iniciativas elas têm que partir também dentro de uma integração entre a sociedade civil organizada e buscar parcerias com governos que possam estimular as ações coletivas, né? E para se confrontar frente a essa lógica que está muito presente na nossa sociedade, né? Agora, com essa votação louca que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? E que cada além do voto presidencial, coloca outros elementos também. Eu estava acompanhando o que está acontecendo na Califórnia, e lá está havendo um referendo sobre os motoristas de aplicativo, né? Se eles vão ter direitos trabalhistas ou não. Esse que era o referendo, chamado, é o projeto lá 22, né? Dentre vários projetos que foram colocados também como referendo. E ganhou, né, o projeto de que não permitiria nenhum vínculo empregatício com os motoristas ativos. Isso a gente está falando de Califórnia, né, que tem, né, uma preocupação com o desenvolvimento local, né? Eles têm muita lógica lá de consumir o vinho californiano, porque eles acham que isso vai gerar emprego para os produtores locais, né? E a gente está falando de uma situação em que a própria sociedade se coloca contra os direitos trabalhistas para poder ter um preço melhor. Então, o que está predominando hoje é mais a lógica do consumidor do que efetivamente uma lógica de desenvolvimento, né? Entendendo que os direitos trabalhistas promovem o desenvolvimento, né? Tem
um economista indiano, o Amartya Sen, né, que foi Prêmio Nobel de Economia, se não me engano, em 98, ele trabalha muito essa perspectiva de que quanto mais você fortalece a renda, fortalece o ganho da sociedade, isso estimula a própria dinâmica do capitalismo. Né? Não é nem ter essa perspectiva de romper com a lógica capitalista. Isso até fortalece essa lógica capitalista. O que a gente está vendo é o contrário, né? Em que as pessoas preferem, né, dar uma ênfase maior ao consumo, ter um preço maior do que oferecer garantias e melhor salário para a população. Então, se a gente for imaginar, por exemplo, quanto, né, um operário chinês ganha para o guarda-chuva, né, que você compra R$10 na rua, né, a gente vai começar a compreender a lógica de que, né, essas pessoas são extremamente exploradas para poder oferecer um produto mais barato, acessível, né, consumo. Tá? Então, dentro dessa lógica que está imperando, e se a gente for conversar com os pequenos empreendedores, né, com os microempresários, tá, eles compraram essa ideia, que é uma ideia que se volta com eles. Tá? Eu, atuando, né, como consultor, atuando no Sebrae, eu tive muitos embates com pequenos empresários, né, que eles achavam que tinha que defender a lógica mesmo de reduzir salário, para dar sobrevivência, não entendendo que quando você aumenta salário, você estimula o consumo e isso acaba facilitando, né, ajudando o seu empreendimento. Então, esse é um processo que é cultural, que a gente tem que ganhar, né, com o tempo. Tá? E com esse desgoverno que está aí, né, a gente começou a perceber que era necessário pensar alternativas para que se pudesse investir no desenvolvimento local, a partir, né, de trabalhar com pequenos empresários, entendendo que eles também são base na sociedade, entendendo que eles precisam mudar a lógica. Né? Quando a gente fala em trabalho de base, é importante também considerar um grande contingente de pequenos empreendedores, microempreendedores individuais, que estão agora buscando, achando, acreditando, né, que a sobrevivência do seu negócio está na precarização das relações de trabalho. Né? Então, é importante que a gente venha trabalhar com esse segmento. Tá? E aí, uma das alternativas é pensar, né, a economia solidária, formas de associativismo, formas de ação comunitária e ser dada pelo poder local, né? Não tendo nenhuma perspectiva ao governo federal, né? Mas entendendo que a cidade, os municípios, podem ser muito importantes na geração de alternativas, né, e sendo grandes fomentadores do desenvolvimento local articulado com os empreendedores. Eu trabalhei um tempo, né, num programa Vinculação Getúlio Vargas, que era programa Gestão Pública e Cidadania, e a gente avaliava as políticas públicas. E eu fui numa experiência numa cidade da Paraíba chamada Cabaceiras, que é uma cidade bem peculiar, porque é a cidade que tem o menor índice pluviométrico do Brasil. Extremamente seco, né? E que os governantes locais, eles dependiam apenas do fundo de participação dos municípios. Não tinham nenhum tipo de perspectiva de desenvolver políticas públicas. E depois assumiu um prefeito em que ele viu a possibilidade de transformar aquela realidade num atrativo
turístico, né? Então, ele começou a fazer parcerias com empresas de turismo, e eles falavam que tinham que vender o sol, né? E aí, essas empresas de turismo começaram a divulgar uns que tem lá, né? E mostrando que lá o sol era o ano inteiro. E isso começou a atrair pessoas de países como a Finlândia, Noruega, né? E quando você atrai, você gera aí um interesse de pessoas de outros países, o país, aqui o Brasil, se volta também para essas experiências, né? E aí, né, essa cidade passou agora a entrar no circuito turístico, a partir desse investimento que a prefeitura fez. Tá? E a partir dali, né, viram a possibilidade de se fazer também filmes que tem no Nordeste, né? E aí o Alta Compadecida foi filmado. Resumindo, essa cidade passou a entrar no circuito turístico e só perde para João Pessoa, capital do estado, em termos de turismo internacional, né? E aí, essa iniciativa começou a despertar novos empreendimentos, né? Que não ficou somente vinculado. Eles desenvolveram, em parceria com a Universidade de Campinas, de Campina Grande, né, formas de aproveitar melhor a carne do bode, né? Porque a Ovino Caprinocultura é o fator ali principal que sustenta muitas famílias do município. Formas de potencializar, né, o uso dos recursos dessa ovinocaprinocultura e desenvolver carne de hambúrguer, da carne do bode, né, que eles falam, né? É o nome de MacBode, né? Fizeram uma feira, né, de atração que atrai 40 mil pessoas, né, que é a festa do Bode Rei, né? Então, é uma cidade de 7 mil pessoas, tá? Investiram na agricultura, com as mandalas. E o que a gente percebe? Que as ações antes eram individuais, passaram a ser coletivas. Tá? Então, um dos pressupostos que a gente trata é do Robert Putnam, com o conceito de capital social, né? Que ele faz um estudo sobre a Itália, em que ele mostra que a região norte ela conseguiu desenvolver mais associativismo por conta da experiência de iniciativas de participação da sociedade civil, né? Que ele vai dar o nome de associações, o conceito de capital social a partir da confiança, né? Então, ele mostra o seguinte, que esse capital social, quanto mais é usado, mais as relações de confiança acabam crescendo, né? Então, pessoas que antes trabalhavam no turismo pensaram a também dar apoio, a dar, né, maior... se envolverem mais também na familiar. Tá? Então, a partir dessa experiência, né, e a partir desse pressuposto aí conceitual do conceito de capital social, é o seguinte, que é necessário, né, que o poder público esteja engajado, o poder público local esteja engajado, né, no sentido de fomentar experiências para que possa, né, em parceria com a sociedade civil, né, desenvolver ações de geração de emprego e renda. Eu estava conversando com um rapaz que era guia turístico nessa cidade, e ele dizia o seguinte, que quando ele era criança, o sonho dele era vir para o Rio de Janeiro, virar... Né, e ele já era professor de inglês, porque ele conseguiu uma bolsa de um turista que foi lá, e ele dizia que o sonho dele era ter uma empresa de turismo.
né? Então, você modifica a perspectiva de vida quando você tem esse tipo de entrosamento, esse tipo de engajamento entre a sociedade civil e o poder público que esteja comprometido com o desenvolvimento local, né? E a partir daí, né, a gente passa a buscar outras iniciativas, né, que a economia solidária já coloca, né? A questão da cooperação, né? O Paul Singer, ele vai mostrar aí, né, parâmetros, né, iniciativas voltadas para o desenvolvimento local, a economia solidária, né, a ideia de cooperação, a ideia da autogestão, né, que é que foi, durante algum tempo, importante para sustentar muitas organizações que faliram. A gente teve aqui experiências em Friburgo, né, na empresa AGA, uma empresa de fechaduras, que passou por um processo de autogestão, né, para justamente continuar operando, né, que a empresa faliu, né, então você tem essas iniciativas, a iniciativa da dimensão econômica, com formas de inclusão, renda por parte da população e também entrando no consumo, né, a moeda social, que é uma experiência que está sendo hoje, né, bastante importante no município de Maricá, que o Adalto daqui a pouco vai comentar sobre isso, e o princípio da sociedade, né, que tem que ser trabalhado, né? Entender esse princípio é necessário ser investido e pensar no longo prazo, né? Porque vai exigir uma quebra de cultura que está colocado aí né, nessa cultura individualista que nós falamos, né? Ou seja, a solidariedade vai ser um processo que vai ter que ser trabalhado no longo prazo, né, com a participação, o engajamento, a articulação da sociedade civil com poderes públicos comprometidos com essa lógica, né, porque eu entendo que a sociedade civil sozinha ela vai ter mais dificuldade de trabalhar isso, requer confiança, né? Um dos elementos, um dos conceitos interessantes que o Robert Putin coloca, né, que fortalece bastante esse princípio do capital social, é a questão da confiança, né? E aí ele pega lá uma discussão que não vale colocar aqui sobre teoria do jogo, né, mostrando que, na perspectiva individualista, você nunca consegue alcançar esse princípio da confiança. Isso só se dá a partir das articulações, né, dos empreendimentos coletivos, né? Então, é um processo de longo prazo, né? Se a gente for analisar a experiência de Maricá, a gente vai ver que foram 2 gestões, né, para que pudesse, de alguma maneira, hoje, a gente perceber um avanço, né, em alguns segmentos da sociedade civil que lá já está um pouco consolidado, né? Mas isso envolveu um investimento e essa articulação que a gente vem aqui apresentando, né, desses 2, né, segmentos, né, que é a sociedade civil com o poder público local, né? A gente percebe as próprias experiências que nós temos aqui no Rio de Janeiro de cluster, de arranjo produtivo local, envolveu uma participação efetiva dos governos locais, né? Se a gente for analisar de moda íntima de Friburgo, a gente vai ver que o governo local ele teve um papel importante na aplicação da mão de obra, no desenvolvimento de ações para levar os produtos em feiras no Brasil e no exterior, né? Então, esses empreendedores locais, eles tiveram um apoio, uma parceria do governo e também do SEBRAE, né? E a gente vê hoje que o governo está nem um pouco comprometido em dar esse tipo de suporte para os pequenos empreendedores, né? Então, a partir dessa realidade que está colocada, é importante que a gente pense mecanismos, né, de formulação de políticas públicas que garantam, né, e que fortaleçam as iniciativas coletivas. Tá? Então,
partir daí, a gente passa a discutir essa perspectiva, né, no sentido de buscar alternativas de geração de emprego e renda para, né, mas com perspectiva coletiva. Tá? Então, eu fecho minha fala aqui agora, né, e apresento aí, passo agora para o Adalto dar a sua contribuição. E aí está aberto depois. Zé, Zé, obrigado pela sua intervenção. Vamos passar imediatamente para o Adalto, são 10h31. Adalto procura colocar as suas questões, logo em seguida a gente avalia se o Marcos conseguir voltar, para a gente também dar uma fala aí para o Marcos, né, que está com problema de comunicação. Tá? Eu já tenho algumas questões aqui para colocar, a partir inclusive do que foi falado ontem, fazendo links aí com a sua fala, Zé, tá? Então, Adalto, com você, a sua intervenção, por favor, Adalto. Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado o Felipe, o Zé, a Viviane Reis e o companheiro Marcos Rodrigo, pela oportunidade de trocarmos questões e debates sobre esse tema tão importante, principalmente no momento tão complexo da realidade econômica do Brasil e do mundo. Eu separei uma fala breve e dividi em 3 tópicos para facilitar o debate. Eu acho que o debate seria mais rico que apenas uma fala solta. O que eu preparei foram 3 atos. No primeiro ato, uma conjuntura, uma leitura da conjuntura e da complexidade desse momento que nós estamos passando, de transformações econômicas, políticas, sociais e, de uma forma geral, globais. No segundo ato, a gente monta, o Sérgio me convida para o Coletivo Casulo, dentro do Coletivo Casulo monta-se um GT para discutir desenvolvimento local, economia solidária e planejamento, e eu fiquei muito feliz por poder participar e poder trocar questões. E no terceiro ato, eu fecho com algumas conclusões preliminares das várias e várias reuniões, encontros, debates políticos que nós fizemos entre vários setores da sociedade. Setores da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, e setores da política tradicional, da política partidária. Vamos ao primeiro momento, o que eu observo da conjuntura e que torna necessário para introduzir esse debate. Nós temos 169 milhões de pessoas, de trabalhadores na população econômica ativa, na PEA. Cerca de 84 milhões trabalhando de forma formal ou de forma informal do trabalho precarizado, 19 milhões afastados completamente do trabalho, 9 milhões fazendo home office de forma tradicional, ou seja, com algum vínculo, mas 56 milhões de trabalhadores, esse dado não está atualizado, esse dado do início do ano, 59 milhões de trabalhadores precarizados. Nesse sentido, a gente já simplifica, trazendo para o estado do Rio de Janeiro, onde nós tivemos uma perda muito grande com uma política de destruição de uma das nossas empresas mais rentáveis e que trazia a grande riqueza e prosperidade do Estado, que foi a Petrobras e as suas subsidiárias. A Operação Lava Jato foi uma operação nefasta, como uma guerra híbrida contra a nossa soberania nacional e contra a sobrevivência do nosso Estado, que trouxe perdas e está trazendo perdas incríveis, gigantescas para a nossa economia e principalmente para as pessoas, para os trabalhadores. Esse que é o nosso foco. Os trabalhadores perdendo o trabalho precarizado, a fome crescendo muito, cerca de 25, só na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 25 mil pessoas morando em situação de rua, em vulnerabilidade. A fome voltou, e voltou de forma muito perversa. Nós temos que continuar com as campanhas dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos de periferia, dos coletivos, e eu cito o Coletivo Casulo.
Mas isso é importante, é necessário, é crucial, é vital para a sobrevivência das pessoas, mas é necessário partirmos para o segundo ato. Qual o segundo ato dessa conjuntura perversa, desse novo modelo de capitalismo predatório, que tem como base a necropolítica? Resumindo, significa a destruição da força produtiva, a destruição das vidas por conta das tecnologias que substituem, entre aspas, o capital, que a produção do capital, que seria a força de trabalho, aquilo que produz a riqueza. Então, nesse contexto, surge a pandemia do coronavírus, que não é consequência da crise econômica. A crise econômica ela se espraia desde 2007, 2008. É bom frisar isso, que esse capitalismo já vem moribundo com o modelo predatório dos Estados Unidos desde 2007, 2008, a crise do subprime e etc. São vários processos. E a competição com a China, que soube reorganizar e se preparar para esse novo modelo. Nós fizemos uma péssima escolha em 2008, nós tivemos um golpe econômico em 2016, retirando uma presidenta eleita com dignidade, com honestidade e com votos. Nós tivemos um golpe em 2016 e nós tivemos uma eleição forjada quando o principal líder político desse país, o principal líder que fez o crescimento, que fez retomar o crescimento econômico desse país, Lula, foi afastado por perseguições de lawfare, ou seja, de golpe jurídico, e nesse contexto nós elegemos, entre aspas, nós tivemos uma pessoa que foi eleita através de fraude, através de fake news, através de rachadinha, através de um golpe covarde, com o apoio de potências internacionais, nós tivemos a eleição do governo Bolsonaro. E como não poderia deixar de ser, um governo que vem aprofundando o sofrimento e a morte do nosso povo. Deixou cerca de 160 mil mortos, dados oficiais, pela pandemia, por falta de atenção, de atendimento, de capacidade de gestão da saúde, apesar do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ser o melhor do mundo e o mais preparado, mas com tanto ataque, com todo sofrimento, nós não conseguimos evitar essas perdas. Estamos tendo perdas como nunca antes na história de 520 anos do nosso território, das nossas populações originárias. Nossos índios estão sendo atacados, os nossos negros continuam sendo massacrados ainda hoje e agora com a política de perseguição e caça dos negros, dos mais pobres e dos favelados. Nós tivemos e estamos tendo uma destruição da nossa floresta amazônica, já tivemos uma grande perda da Mata Atlântica e agora do Pantanal e da floresta amazônica como um todo. Enfim, é um governo de morte, é um governo de destruição. Dentro desse contexto, nós criamos um GT que é aberto a todos, sejam convidadas e convidados para participar, para pensar novas formas de políticas públicas através da união de duas forças, que são os movimentos sociais e a organização política. É um debate muito interessante, é um debate amplo, não dá tempo para falar muito, mas é um debate entre o poder de transformação e mudança. Ele vem dos movimentos sociais ou ele vem do movimento político tradicional, da política partidária, da política dos partidos políticos. Nós chegamos à conclusão que devemos unir essas duas forças, nós chegamos à conclusão que os movimentos sociais eles são fundamentais, necessários e estratégicos, mas também não devemos perder de vista a política partidária, que é aquela política oficial, a política tradicional, que promulga as leis, as cartas e faz as políticas públicas de modo geral. Nesse contexto, nós começamos a pensar as estratégias para o Estado do Rio de Janeiro, principalmente para a nossa região, nossa orla oriental da Baía de Guanabara, unindo Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Rio de Janeiro, onde a maioria do coletivo originalmente surgiu, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaboraí, e começamos a pensar nesse GT algumas ideias. Eu fiz aqui
um breve histórico, já para esse segundo e terceiro ato da minha fala, de pensar em atividades indutoras para o desenvolvimento local. O que já existe de fato são as moedas únicas, a renda mínima, que vem originário lá de várias políticas na França e na Alemanha, em outros países, as moedas solidárias, a renda mínima de inserção, como a gente falava antigamente na teoria. Depois nós começamos a pensar em consórcios intercomunitários, em uma comunidade ajudando a outra. Um exemplo que nós citávamos muito, o exemplo de São Paulo, de Paraisópolis. Depois nós pegamos vários exemplos aqui no Rio de Janeiro, em comunidades na Tijuca, em comunidades no Alemão, em comunidades na Rocinha, Borel e etc. Em consórcios entre comunidades, e o coletivo Casulo e o coletivo da periferia criou uma conta, nós fizemos depósito e um grande trabalho, um trabalho muito bonito de solidariedade, distribuindo alimentos para as pessoas, distribuindo máscaras, distribuindo solidariedade e principalmente acolhimento. Mostrar que as pessoas, quando estão unidas, são mais fortes e um ajudando o outro, a gente consegue passar por esse turbilhão de destruição que o nosso país, a América Latina e o mundo como um todo está passando. Depois nós começamos a pensar, olha, vamos conversar com os candidatos e candidatas majoritários dos municípios e alguns candidatos também das proporcionais. Vamos pensar um consórcio de um município ajudando o outro. Já tínhamos exemplo de Niterói e Maricá se ofereceram a ajudar o nosso município de São Gonçalo, a construção do hospital temporário para tratamento das pessoas graves, afetadas pelo coronavírus, com a Covid-19. E depois nós começamos a pensar, por que não trazer essa ideia da moeda Mumbuca de Maricá, para criar uma moeda em São Gonçalo, a moeda Tamoio, para criar uma moeda no Rio de Janeiro, e depois criarmos um consórcio entre municípios, um dando lastro econômico e político e social, com os movimentos sociais, a outro município, e além do trabalho entre comunidades, um trabalho entre municípios, entre municipalidades. Daí a gente cria em conjunto essa ideia dos consórcios solidários, os consórcios intermunicipais solidários. Não é uma ideia nova, isso tem mais de 20 anos na teoria. Já existe o Conleste, quando a Petrobras começa o processo de criação em Itaboraí, da Comperj, do Complexo Petroquímico, que já ligava desde o porto de Sepitiba até Maricá, até um pouquinho mais, até Jaconé, passando pelo Centro de Formação em São Gonçalo. Enfim, em petróleo e gás, isso já é antigo, já temos com leste. No Nordeste, por conta da pandemia, sabiamente os governadores progressistas, os governadores de esquerda, souberam criar o Consórcio Nordeste para compra de EPIs, de equipamentos na China, de compra de materiais, enfim, de solidariedade e de troca de ajuda de recursos. Contrataram um grande pesquisador, um grande cientista, o Nicoledes, que fez todo um levantamento sobre o estado da arte da pandemia. Enfim, essa ideia de consórcios, ela é antiga. O que nós pensamos é criar, e aí passamos para a segunda fase dessa ideia do GT, de conversar com os candidatos a prefeito, para criarmos uma moeda solidária com lastro comum, e um município fortalecendo o outro. Conversamos com o antigo secretário municipal de Maricá, o Diego Zeidan, que hoje concorre na majoritária lá no município, e o Diego mostrou como está sendo o crescimento, né, durante a pandemia, durante o encerramento da crise, do recurso à renda mínima da moeda Mumbuca, como isso passou para 40 mil atendidos, eram 16 mil, passou para 20 mil, e hoje ultrapassa 40 mil atendidos. E nós fizemos a seguinte proposta: você poderia fazer, junto com os candidatos em Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e, caso porventura, no Rio de Janeiro, uma reunião para nós trocarmos essa ideia e criarmos uma moeda solidária.
Depois, Sérgio e o Zé também fizeram as ligações e os contatos com um candidato a prefeito em São Gonçalo. Nós fizemos uma reunião com ele e ele fez a proposta: olha, nós temos muito pouco royalties de petróleo em São Gonçalo, perdemos a Ilha Tanque, perdemos algumas unidades da Baía de Guanabara, que trariam mais renda da participação dos royalties de petróleo. Mas ele se propôs a criar uma moeda única em São Gonçalo, esse candidato a prefeito, que seria a Tamoio. Tamoio, para quem não conhece, além de uma tribo originária das nossas terras, um clube antigo em São Gonçalo. Então, criar essa moeda Tamoio e começar com um valor significante, mas pequeno, em relação a uma população de 1.100.000 habitantes, 1.200.000 habitantes, aproximadamente. Seria de 26 a 28 milhões de reais. Olha, seria uma ideia interessantíssima para criar essa renda mínima de inserção no município de São Gonçalo. E assim também foi conversado com Niterói, e assim também foi conversado com o Itaboraí, e também o Rio de Janeiro. Uma candidata progressista do Rio de Janeiro convidou o atual prefeito, que está saindo agora de Maricá, e foi criada uma moeda, a proposta de uma moeda cidadã no Rio de Janeiro. Isso foi semana passada na comunidade do Borel, na Tijuca, e muito nos traz alegria, porque é uma comunidade, aliás, tem várias comunidades ali, tem uma serrinha, tem uma outra comunidade do lado, e isso mostra que governos progressistas estão preocupados com os mais pobres, os trabalhadores, aqueles negros, pobres, favelados, que são vítimas dessa perseguição e desse assassinato diário que as pessoas estão passando, principalmente nas comunidades mais pobres. Daí nós começamos a pensar em aproveitar as potencialidades. O Zé tem um trabalho muito interessante com os clusters e com a análise dos tecnopolos e dos polos de desenvolvimento. Pensamos um trabalho de uma colega nossa, Eliane Borim, que trabalha com a moda íntima em Friburgo. Ela tem um trabalho muito completo sobre isso, tem mais de 20 anos de pesquisa, vários artigos. São Gonçalo, Maricá, tem essa história já de produção da confecção. Pensamos já no território, como isso poderia criar sinergia entre comunidades, entre pequenos polos produtivos, por exemplo, antigamente Alcântara, em São Gonçalo, Inoã, em Maricá e Itaboraí, criar uma sinergia entre essas comunidades e fortalecer uma economia solidária. Depois nós começamos a ver as outras potencialidades e criar uma nova subjetividade, pensar que o local ele deve trabalhar com autonomia das comunidades, autonomia dos movimentos sociais e criar experiências inovadoras a partir dessas potencialidades. A partir disso, nós pensamos em incubadoras de economia solidária. Maricá já começou com hortas e incubadoras, e São Gonçalo já tem uma experiência em Jardim Catarina, que o Sérgio e o Zé já estudaram. Então, é interessante fomentar novas atividades indutoras, mas fortalecendo essas atividades que já existem no território, porque são as potencialidades que nós devemos explorar. A partir disso, criar novas localidades, fortalecendo a união entre os municípios. E por que eu falo isso? Porque vai juntando aquele debate que eu comecei a falar antes. Quem é prioritário? É o movimento social ou o movimento político? Tem um debate muito grande, o Manuel Castells, aquele sociólogo espanhol, ele fala da importância dos movimentos sociais, o Paul Singer também, mas eu discordo. Eu acho que os movimentos políticos são necessários porque a transformação vem da democracia, vem da participação, e quanto mais participação que envolva a base local, que são as periferias, que são as comunidades, melhor. E a organização política e democrática é uma forma, sim, de nós conseguirmos poder para a comunidade, poder para o povo.
Eu utilizo Missader, eu utilizo muito e debato muito com o Walter Pomar, que pregam esse poder político, a defesa desse poder político. Mas eu acredito na unidade desses dois movimentos, no movimento social e no movimento político. Nem tanto Emi Sader, Walter Pomar, nem tanto Manuel Castel, Paul Singer e outros tantos sociólogos e pesquisadores que defendem os movimentos sociais. Eu acredito na unidade desses dois polos que não são antagônicos. O desenvolvimento para essas comunidades, a partir dos movimentos sociais, que já começaram com os coletivos, eu vou citar o que eu tenho muita proximidade e muita admiração como o Coletivo Casulo, criar um desenvolvimento durável e combinado entre esses dois elementos. E solidário. Nunca esquecer que se eu moro no Rio, se eu moro em Itaboraí, São Gonçalo, eu não tenho ligação com Maricá, ou com Seropédica, ou Paracambi. Nós temos que ter essa solidariedade, sim, porque os pobres, os negros, os favelados, devem se unir, devem manter unidos, que aí a Casa Grande começa a tremer. Porque a partir desses movimentos pequenos, começa a unidade, começa o crescimento e começamos a exigir mais, não benefícios nem privilégios, mas direitos, o que a Casa Grande vem sempre tentando retirar. E daí consórcios que começam com a economia solidária também já estão em vários projetos sociais, em vários projetos educacionais supletivos, pré-vestibular e etc. E isso vai unindo cada vez mais e fortalecendo as comunidades de modo geral, o território. Depois, essa moeda social se espalha, se expande no território, da Mumbuca em Maricá, da Tamoio em São Gonçalo, da Guanabara, a gente pode criar uma moeda com um lastro maior, e já um lastro distrital. Porque se nós dependermos, enquanto esse governo sanguinário e governo de morte não cai, enquanto nós dependermos dessa política de perseguição aos movimentos sociais, essa política de desemprego, de crise e retirada de direitos, e principalmente direitos trabalhistas, nós temos que pensar alternativas. E pensar alternativas e espalharmos mais para outros territórios, outros distritos. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é utópico, é unir e fortalecer cada vez mais a unidade da América Latina, nos movimentos sociais que já existem há 20 anos ou 30 anos, fora de São Paulo, o Grupo de Puebla, e todas as comunidades que sofrem, desde os Andes, os Aymara, os Quechua, desde os mais remotos irmãos no Chile, na Argentina e no México. Enfim, é um movimento que se fortalece quando um vai convidando o outro, acordando o outro e chamando o outro. E aí, essas políticas e práticas de movimentos sociais vão fortalecer os tecnopolos, a criação de tecnopolos, polos de tecnologia e investimento, nos institutos técnicos, dos institutos federais, fortalecendo aqueles clusters, como eu já havia dito, de moda íntima, de confecção e etc. E daí pensar, e eu já vou concluindo a minha fala, em criar metas para esse desenvolvimento humano, solidário e combinado. Metas a curto prazo, médio prazo e a longo prazo. Vou concluindo falando que da comunidade a gente cria-se um esforço para mudar a realidade de modo geral, a realidade desse neoliberalismo nefasto. A gente já tem o pós-neoliberalismo, que já vem sendo discutido desde 94, um grande seminário na UERJ, e hoje a gente pensa uma nova forma de combate a esse neoliberalismo moribundo, que é de baixo para cima, from bottom up, de baixo para cima, e unindo cada vez mais um chamando o outro, convidando o outro e fortalecendo a nossa unidade. O esforço para reindustrializar onde a gente pode reindustrializar, aí já quando nós tivermos acesso, de novo, ao poder político, ao poder oficial, a criação de leis no legislativo e a criação de projetos políticos, fortalecer e reindustrializar onde deve reindustrializar. Eu cito muito o exemplo de São Gonçalo
que teve um passado glorioso de indústrias e perdeu, mas o território continua lá apto e preparado para isso. O fortalecimento de novas indústrias de tecnologia no Rio de Janeiro, em Maricá, e principalmente o polo petroquímico do Comperj. A gente não pode perder aquele investimento gigantesco. Fortalecendo construção civil, fortalecendo ainda a base de petróleo e gás, porque o petróleo ainda é nosso, ele está sendo usurpado, está sendo roubado, para ser bem claro, mas o petróleo ainda é nosso, ainda é uma fonte de riqueza, que não vai durar muito tempo, mas é o que produz muita riqueza e gera muito trabalho, como a indústria naval gerou há pouco tempo. Enfim, pensar nessas potencialidades com transporte integrado, o transporte não gratuito, porque as pessoas pagam imposto, mas um transporte solidário e de custo zero para as pessoas mais carentes, ligando uma comunidade à outra, depois ligando, por exemplo, um bairro de fronteira de Alcântara a Inoã, em Maricá, ou Santa Paula, ou Maria Paula, em Niterói, com Inoã, ou com São Gonçalo. Enfim, a gente começa a pensar assim, simples, de modo simples, mas vai crescendo e vai tornando o nosso território um território para o povo, pelo povo e com o povo no poder. Eu vou deixando por aqui, senão eu vou falando muito, eu adoro falar. Eu acho muito importante também ouvir os colegas e as perguntas, as críticas e as sugestões. E obrigado pela oportunidade, meus amigos. Sérgio, seu microfone. Desculpa aí, eu estou falando obrigado mais uma vez, Adalto. Tem umas perguntas aqui e eu gostaria de iniciar a nossa conversa, né? o nosso debate, dizendo que esses coletivos, né, que estão no G8, que têm buscado atuar nessa conjuntura e buscando, através dessa atuação, criar elementos de organização, eles são ricos justamente pela pluralidade do debate, pela pluralidade das ideias, mas convergindo no enfrentamento à lógica de mundo capitalista. Isso que é fundamental. Então a gente agradece as intervenções do Zé, do Adalto, como ontem, né? Nós tivemos a contribuição do Júlio, da Flávia e do Javier. E aí uma questão para vocês dois, né? Vocês falaram o tempo todo na questão da cultura, que é importante quebrar paradigmas, criar uma nova mentalidade, né? E a Flávia ontem colocou um conceito de partido e situa, por exemplo, o coletivo Casulo e os demais coletivos dentro dessa concepção de partido, né? Não um partido da ordem institucional, mas um partido porque são coletivos, são pessoas que buscam intervir na sociedade, buscando organizações na sociedade em defesa dos interesses dos trabalhadores, né? E aí vem uma pergunta, uma questão que foi colocada: como o desenvolvimento, né, de tecnologias como aplicativos de delivery, por exemplo, pode ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento de uma economia solidária numa comunidade? Isso é uma questão que veio colocada pelas pessoas que estão nos assistindo, né? E uma outra questão é como que a gente, né, entende que no dia a dia tem que se trabalhar essa organização da sociedade, essa organização do povo trabalhador, para fazer com que se construa instrumentos em defesa de uma gestão dos municípios em sintonia, né, com essa perspectiva de inclusão,
do povo que está vivendo essa questão aí do desemprego, da miséria e do abandono social. Como que você e o Zé, né, estão pensando essas questões, o que vocês estão refletindo sobre isso, que são tarefas que nós estamos tocando, né, dentro do coletivo. É isso aí. E aí, Zé? Com você. Bom, essa primeira pergunta sobre esses aplicativos, né? O que a gente percebe e que a sociedade vai começar a ver também, essa hiperexploração do trabalho. Já está ficando algo assim insustentável para muita gente. Eu estava vendo um relato esses dias, um entregador por aplicativo, que ele ganhou R$ 87 na semana, e aí foi descontado R$ 47, porque a pessoa que recebeu o alimento disse que não tinha recebido. E a REP, sem confiar, sem ouvir esse trabalhador, sumariamente descontou dele. Né? E ele foi para as redes sociais e acabou que depois foi ouvido pela empresa. Então, as contradições estão muito claras, sendo sentidas. Né? E isso, né, vai acabar aflorando, né? Como já está acontecendo, né, movimentos de trabalhadores, né, que entregam por aplicativo, se organizando. Né? E essa organização vai ter uma repercussão na sociedade. Né? As pessoas têm que começar a olhar de uma maneira mais solidária a esses trabalhadores, né? Até porque, né, a parte das pessoas que consomem tem seus amigos, seus parentes, né, que são trabalhadores nessa área. Né? Então, as contradições estão sendo afloradas. Né? E pode ser um movimento importante, que deve ter um apoio dos movimentos sociais, ter apoio dos coletivos, né, para que eles se organizem melhor. E eles estão percebendo que eles não são empreendedores, né, empreendedores de si mesmos, conforme eles gostavam. Eles estão percebendo, né, na carne o que é a superexploração. Né? Então, eu vejo que, né, no curto prazo, inclusive, no curto para médio prazo, essa situação vai ser assim, né, vai ter repercussões, né, de movimentos em defesa de maior regulamentação, né, dessas profissões. Né, do jeito que está uma condição muito favorável para a exploração, e esses trabalhadores estão, né, com essa superexploração aí. Tá? Então, os próprios, que eu estava falando lá da Califórnia, os próprios motoristas de aplicativos se organizaram, né, para ter uma regulamentação maior. Né? Essa investida que está havendo aqui no Brasil de desregulamentar, isso vai ter seu preço. Tá? E as pessoas vão sentir o reflexo disso. Tá? E cabe, né, aos movimentos progressistas saber canalizar esse descontentamento para algo de organização da sociedade civil, uma mobilização de movimentos sociais. Né? Tem que ter esse pessoal como uma força importante para uma organização maior contra, né, essa perspectiva neoliberal. Não sei se o Adalto quer complementar. Obrigado, Zé. O que eu vejo nessas questões, o uso dessas tecnologias, principalmente as tecnologias de exploração por aplicativo, elas podem ser utilizadas em benefício dos próprios trabalhadores autônomos e precarizados. Como? Primeiro, criando aplicativos próprios que têm responsabilidade social
econômica, trabalhista, com esses usuários de aplicativos, tanto os trabalhadores da entrega, quanto aqueles que utilizam o aplicativo A, B, C ou D. Eu, sinceramente, utilizaria o aplicativo A, B ou C se esse aplicativo tivesse bom relacionamento trabalhista, um relacionamento de trocas, entre aspas, justas, com aquele que faz a entrega. Com responsabilidade com a sua segurança, com responsabilidade com a sua saúde, com direito a ter o repouso semanal, com direito a ter um salário digno, com direito a ter uma remuneração de acordo com a periculosidade, com direito a ter um plano de saúde para que ele pare de correr riscos, com direito a seguro de vida. Se esses aplicativos não evoluírem para uma humanização maior, que os próprios usuários, como na Califórnia já estão fazendo, usuários que eu falo, os trabalhadores por aplicativos, criam seus próprios aplicativos e abandonam os aplicativos selvagens, os aplicativos que transformam trabalhadores em apenas seres precarizados para serem explorados. Esses trabalhadores, e ao longo da história, que começaram, a gente olha lá em Marx, de grêmios de trabalhadores, depois de associação de liga de trabalhadores, depois para trade unions e sindicatos, até hoje nas grandes centrais internacionais de trabalhadores, esses trabalhadores por aplicativo também podem se organizar em grêmios, em uniões, em sindicatos e, quem sabe, aí a utopia, uma central de trabalhadores por aplicativo, uma central única de aplicativo. É uma forma de conquistar e manter a sobrevivência e disputar o poder com as mega empresas que exploram o aplicativo. Não é a melhor forma, mas é inevitável frear o desenvolvimento tecnológico desse capitalismo desumano. Então, o que nós podemos fazer é correr paralelamente junto aos movimentos sociais, dando subsídios a esses trabalhadores. E, principalmente, atuar mudando a subjetividade, mudando a cultura como as pessoas veem esse trabalho explorado. Porque eu estou comprando sanduíche ou um alimento mais barato. Não, você está explorando cada vez mais o seu irmão, o seu igual. Então, você deve utilizar um aplicativo que seja do trabalhador, que seja da cooperativa dos trabalhadores, assim como outras cooperativas nós temos, cooperativas de catadores, e ocupar esses espaços. Eu gosto de citar exemplos como Barcelona, tem um exemplo em Portugal, tem exemplos na Argentina, de fábricas que foram ocupadas pelos trabalhadores demitidos. Por que os trabalhadores de aplicativo não começam, então, a disputar, é uma disputa desigual, desumana, mas disputar espaço com os grandes aplicativos e ocupar esse espaço, porque é uma sociedade em permanente transformação, e mudando a subjetividade, mudando como as pessoas olham o trato com o alimento, o trato com o ser humano, passar a adotar aplicativos ou formas de economia que sejam realmente solidárias, e não um marketing verde ecológico, e não um marketing da sustentabilidade ou marketing do produto orgânico por ser orgânico. E sim aquele produto que tem o selo, isso é uma brincadeira, tá? Mas quem sabe a ideia, o selo Casulo de confiança. Olha, tem o selo, porque o pessoal do Casulo aprova e utiliza esse ou aquele aplicativo. É uma provocação com os companheiros. Outra coisa que a gente pode... eu vi isso em Barcelona, também vi sobre isso nos Estados Unidos, greve dos trabalhadores por aplicativo. Trabalhadores pelo aplicativo de entrega, trabalhadores pelo aplicativo de serviços a domicílio. Greve sim, porque pararam em São Paulo, e já tem um movimento forte e organizado, junto com a velha política e a boa política progressista, a política tradicional partidária. Pode ser sim uma forma de luta. Eu acredito que seja uma forma de luta viável. Os movimentos sociais podem e devem cada vez mais estar associados a esses trabalhadores que sofrem, até porque somos todos nós que sofremos, e criar ações, tanto ações no plano imediato,
Eu vou citar um exemplo bem rápido de uma comunidade em Itaboraí, com 300 mães que foram cadastradas, que estavam em situação de fome, e houve uma mobilização imediata, e foi atendido. Isso é incrível. Eu acho que essas mobilizações imediatas podem se transformar e devem se transformar em mobilizações permanentes e cada vez mais espraiando para o conjunto dos territórios. São ideias que a gente tem que inventar, porque a dinâmica da tecnologia tem feito mudanças muito rápidas, e a gente não pode ficar correndo atrás. Nós temos que correr na frente e mostrar, olha, para esse tipo de ajuda na comunidade tal, tem um coletivo tal, tem o coletivo esse e o coletivo aquele. E cada vez mais fortalecendo essas ideias. É por aí. Alô, Adalto, obrigado. Tem uma pergunta aqui do companheiro Manuel, que é um companheiro do coletivo Casulo, que, através da pergunta, busca contribuir com o nosso bate-papo, né? Mas você, Adalto, colocou elementos que ontem o Javier colocou, né, de fábricas na Argentina, trabalhadores ocupando fábrica, e a questão que o Zé também traz, que eu gostaria de deixar claro, né, dentro desse seminário integrado de educação popular, que as pessoas que estão, e aí a gente está falando pelo coletivo Casulo, né, atuando, intervindo, é nessa perspectiva mesmo da organização, do debate, da educação, para a gente avançar nas proposições, né, cobrando do poder público, cobrando das instituições aquilo que é, né, entendido como necessário por nós trabalhadores. E aí você vai criando também uma cultura, você vai criando uma ação organizativa, uma educação do povo, dentro de uma outra perspectiva de sociedade. É a história, né, e integrada numa dinâmica concreta de realidade que nós estamos vivendo e enfrentando. A pergunta do companheiro Manuel, né, que dialoga com a gente no que está sendo colocado aqui, é a seguinte: como os movimentos sociais e coletivos podem impulsionar as diversas práticas citadas por vocês de economia solidária? Né? Eu acho que é uma pergunta bem objetiva e que vai nos dar a oportunidade de tocar na questão da organização, da inserção dos pensantes, né? que tem pensamento, que tem elaboração, que tem formulação nesse sentido, e que a gente sabe que, se ficarmos só nesse plano, a gente não consegue avançar. Então a gente precisa se inserir na sociedade, dialogar com as pessoas, criando força, né? Então é uma oportunidade para a gente tocar aí em conceitos e praxis, né, muito importantes. Então, repetindo, como os movimentos sociais e coletivos podem impulsionar as diversas práticas citadas por vocês de economia solidária. Podemos inverter a ordem agora, começar pelo Adalto e terminar com o Zé? Pode ser? Tudo bem? Tranquilo. Então vai lá, Adalto. Ótima pergunta, agradeço ao Manuel. Olha, Manuel, a gente está pegando o carro e temos que trocar a roda com o carro andando em 180 km por hora. É complicado. O fazer ao mesmo tempo que estamos aprendendo a fazer. Não conheço uma receita única, mas eu tenho visto que, ao mesmo tempo que trabalhamos com atividades de filantropia, de solidariedade, de acolhimento e ajuda, ao mesmo tempo se trabalha junto com os contatos políticos, com a própria propaganda e divulgação das ações dos coletivos. Um grande passo vou chamar de central única dos coletivos,
a unidade dos coletivos, porque vai fortalecendo, porque daqui a pouco os coletivos podem começar a sofrer ataques políticos por conta do crescimento do seu capital político, do seu poder de influência sobre a realidade, sobre a aceitação ou não. Assim, alguns movimentos sociais começaram a sofrer preconceitos, discriminação e perseguição por conta do crescimento do seu papel na sociedade. Foi assim com os movimentos negros, principalmente nos Estados Unidos, perseguido, assassinado e etc. Assim com os movimentos de luta no Brasil e na América Latina, assim como os movimentos indígenas dos povos originários, vide Bolívia com perseguição e extermínio, vide com o movimento de reivindicação política de transformação na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, da época do Pepe Mujica. Enfim, quando os movimentos sociais começam a exercer o seu papel e transformar a realidade, começa a interferir nas velhas e malditas oligarquias, nos velhos e malditos latifundiários, nas milícias hoje, principalmente no Rio de Janeiro, começa a interferir no território e isso causa muito medo a essas pessoas, aliás, porque eles se alimentam e vivem do medo. Então, eu costumo dizer que a unidade dos coletivos, um fortalecendo o outro, e essa base intermunicipal, uma base que vai além do território local, uma base que se espraia, nossa unidade, a gente sempre fala América Latina, mas isso pode ser maior, isso vai tornando esse poder político dos coletivos maior, a sua influência ao mesmo tempo maior, e reduzindo um pouco esse poder perverso paramilitar e etc. Aconteceu isso já numa atividade de solidariedade muito bonita, por sinal, em Itaboraí, onde um ser humano passou lá e começou a questionar, mas isso é político, vocês estão distribuindo alimentos e recursos para uma comunidade carente, mas que já tem, entre aspas, dono, como se o território pudesse ser dominado por um ser nefasto ou por grupos nefastos paramilitares. Prontamente os coletivos se uniram, houve uma divulgação do fato em rádio comunitário e em mídias sociais. Prontamente esse indivíduo foi identificado, era um candidato, se eu não me engano, a vereador de um partido dessa extrema-direita terrível, e com certeza eles já viram que quando nós estamos unidos, os movimentos sociais são mais fortes. Isso aconteceu com o movimento negro, que foi perseguido, vide exemplo dos Estados Unidos, vide exemplo do Brasil ainda hoje. Isso aconteceu com os movimentos de bairro, década de 70, década de 80. Isso aconteceu com os movimentos de reforma urbana. Isso aconteceu com os movimentos de reforma agrária, de reforma do campo. Esses movimentos, eles tendem a crescer porque as pessoas começam a ver, olha, por que essas pessoas estão sendo assassinadas no campo? Por que essas pessoas estão sendo assassinadas na cidade? A que interesses elas estão contrariando? Que interesses nefastos são esses? E isso serve como ao mesmo tempo como defesa dos movimentos sociais, isso serve também como fortalecimento dos coletivos, que fazem parte desse conjunto de movimentos sociais, mas não são organizações não governamentais como outras quaisquer. São movimentos que têm uma atuação política, porque tudo na vida é político, o ar que a gente respira é político, e são movimentos que têm, aí eu vou lá para a minha área, para a área acadêmica, que tem a grande possibilidade de transformar em acesso o capital cultural, levar educação, levar unidade e levar transformação. Porque quando nós começamos a colocar pessoas pobres, negras e faveladas nos cursos de medicina, nos cursos de direito, em todas as áreas, na área de educação e etc., a classe média, que é a grande capitã do mato dessa elite selvagem, essa classe média perde sua grande porta ou possibilidade de ascensão e mobilidade social, que é através do acesso a determinadas profissões, liberais ou não, e profissões de carreira,
como na justiça, a gente está vendo agora a politização, a judicialização da política e a politização de pessoas que deveriam ficar na sua área jurídica e não se meter na política, e eles estão se intrometendo em candidaturas municipais, em candidaturas estaduais e inclusive, ocupando ministérios. Mas não dura muito tempo, porque isso é uma deformação do Estado. O Estado ele tem que ser laico, o Estado ele tem que ser plural, o Estado tem que ser democrático e para todos, e governado por todos, e não por determinados conchavos ou grupos sectários. Quando a gente começa a levar as pessoas das comunidades, das favelas, ao acesso à educação, começa a tremer, essa classe média começa a tremer, porque ela perde a possibilidade de continuar sendo escrava, vassalo, capitão do mato dessa elite neoliberal, do mercado financeiro, do banco e das grandes empresas do capital, do agronegócio agrotóxico e etc. Então, eu acho que, não sei se eu respondi o Manuel bem, é uma questão muito complexa, porque a gente vai trocando a roda com o carro andando, e cada vez mais parece que a velocidade desse carro é maior. Mas o caminho é esse. O caminho é todo o poder ao povo, todo o poder às pessoas que mais sofrem e que mais são atingidas, que às vezes não têm tempo para se organizar, que às vezes não têm consciência dos seus próprios direitos. Então, a gente faz essa troca com a experiência na medicina, com a experiência na educação, com a experiência na luta do campo jurídico, levando assessoria jurídica e etc. E assim a gente vai lutando. Obrigado, pessoal. Sérgio, microfone, Sérgio. Microfone. Me perdoe. Olha, agora vocês, nós temos mais 2 perguntas, e nós temos aí mais meia horinha para fazer as respostas, construir as respostas e as considerações finais. Então, vai lá, Zé. Depois eu vou passar mais 2 perguntas, tá? Vou passar em bloco. Bom, Anel, um abraço aí para você. Eu acho o seguinte, que os movimentos, os coletivos, eles, dentro dessa perspectiva aí de economia solidária, aproximar empreendedores locais, desse pequeno empresário. Porque é uma lógica, sim, do capitalista tradicional. É a lógica da competição. E dentro desse conceito que eu falei, né, aliança, eles só confiam nessa lógica, que é a lógica da competição. Eu tive uma experiência uma vez trabalhando pelo Sebrae, que eu reuni empresários, né, pequenos empresários do ramo de toldos, né, que é bastante em São Gonçalo, e propus para eles o seguinte: olha, ao invés de vocês comprarem as lonas no Alcântara, de atravessadores que tem aqui no Rio, vocês podiam se organizar, montar uma cooperativa de compra e comprar diretamente de São Paulo. Pegando o exemplo, que é um exemplo comum, inclusive, nos mercados, né? A Rede Economia começou com isso. E depois, né, que acabou essa reunião, um dos principais empresários ali chegou para mim e disse o seguinte: olha só, interessante, porque os de 5 compram com menor, um preço pior do que o meu, compram mais caro do que eu. Mesmo eu comprando caro, eu compro mais barato do que eles, eu fico com competitividade melhor do que eles. É aquele conceito do perde-perde. Eu perco, mas o meu concorrente está perdendo mais do que eu. Consequentemente, eu vou ter uma competitividade melhor do que a dele. Então, é a lógica da competição que está colocada. Mas vamos difamar o sujeito, dizer que ele é um capitalista, que ele é um pobre que está seguindo as orientações capitalistas, né? Ele não conhece outra prática, ele não sabe da possibilidade de você pensar ações consorciadas, né, de que se pode trabalhar de forma integrada. Ele não vivenciou nunca isso. Ele reproduz aquilo que ele passou. Certamente ele eu não tive essa, certamente ele com os empregados, é a mesma coisa, de buscar uma superexploração do seu empregado.
né? Então, eu acho o seguinte, que o papel dos movimentos sociais, dos coletivos, é gerar experiências, né? Para falava, né, da pedagogia da experiência. Quando você gera mais experiência, né, você gera assim, uma confiança maior em como você pode reproduzir aquilo. Porque o que ele vê é a competição. Ele pode apresentar algo, né, voltado para ações coletivas, mostrando esse tipo de experiência, ele pode ter aí uma confiança maior e buscar implementar agora. Isso é um processo de longo prazo, né, que está atrelado também com ações no poder público. Né? Nessa conversa que o Adalto falou, né, com o ex-secretário lá de Maringá, ele estava dizendo que houve uma desapação de uma fazenda, né, para colocar ali uma cooperativa de produtores rurais. Mas, paralelo a isso, você tem na escola, né, disciplinas voltadas para o empreendedorismo coletivo, né, trabalhando associativismo, trabalhando cooperativo. Então, eu acho que é por aí, a gente buscar, né, mostrar a experiência, mas ao mesmo tempo cobrar do público, né, iniciativas educacionais, inclusive, que possam apresentar outras formas de se produzir para além da competição. Ô Zé, obrigado. Olha, eu vou fazer agora um exercício com vocês, que tem duas questões que eu vou encaminhar junto, em função até do tempo. São 11h27, o nosso teto aí é meio-dia, né? Que são duas questões, uma colocada pelo companheiro Paulo Gomes, do coletivo Margarida Maria Alves, lá da Zona Oeste, é um coletivo popular Margarida Maria Alves, e a outra da companheira Valéria Bicudo, que é professora da Escola de Serviço Social da UF e integra a Frente Suburbana, que é uma frente de coletivos da região suburbana. A pergunta do Paulo é a seguinte: em que medida esse processo que envolve os partidos, as eleições, a chegada ao executivo municipal, está em diálogo com o movimento popular ao ponto de promover e dinamizar a economia solidária, emprego e renda? A segunda, da Valéria: como evitar que a noção de solidariedade na economia solidária não se resuma a um diferencial competitivo e mistifique a atual fase do capitalismo, impedindo um enfrentamento do próprio capitalismo? E chegou aqui mais duas que eu acho que é importante a gente registrar, trazida também pelo Paulo, complementando a sua primeira questão. Quais limites são impostos à consolidação de propostas e ações de economia solidária? Repetindo a pergunta: quais limites são impostos à consolidação de propostas e ações de economia solidária? Ações de economia solidária dependem da institucionalidade, de prefeituras e de governos estaduais? Então, essas questões são questões colocadas pelos companheiros que estão nos acompanhando, de coletivos, procurando contribuir com o nosso debate. Tá?
Eu gostaria que vocês se posicionassem em relação às mesmas e, em função do adiantado da hora, também fizessem aí suas considerações finais. Ok? Tem uma outra aqui. Tá chegando, hein? Tá chegando. O povo está se animando. Alguém pode falar algo sobre o banco de investimento do MST? O banco de investimento do MST? E aí a gente fecha, tá? Eu sei que são muitas, não sei se vocês registraram, mas vamos dialogar a partir do que é possível, tá? E aí, Zé, começa com você agora, falou? Vamos Vou lá. começar pelo Paulo, que está mais. A única maneira que você tem, né, de implementar ações de economia solidária se dá pela articulação com o poder público, né, ou seja, no local, estadual. É um fator que contribui, né, que ajuda bastante. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que tem ações, né, desenvolvidas pela própria sociedade civil. Né? O Marcos mesmo está lá numa feira de economia solidária, né, que teve apoio da prefeitura, mesmo se não houvesse, eles poderiam estar fazendo isso. E a ação, né, da economia solidária se dá também dentro da relação capital-trabalho. Eu trabalhei um tempo em pesquisa na FGV que separava justamente essas duas perspectivas. Né? Uma perspectiva que era a relação, a gente até invertia propositalmente, né? Colocava a relação trabalho-capital, como que os trabalhadores podem se colocar de uma forma mais coletiva dentro das organizações. A gente estudava autogestão, comissão de fábrica, cooperativismo. Né? A minha dissertação de mestrado foi voltada para a questão da comissão de fábrica, cooperativismo dentro do setor naval, né? Em que chegou um momento, da época do Fernando Henrique Cardoso, em que os próprios trabalhadores assumiram o controle de um estaleiro, foram para Brasília buscar financiamento, né? Buscaram aquela fonte de renda. Então, isso foi uma iniciativa dos trabalhadores para poder manter o seu trabalho e que não dependia da relação com o poder público. Né? E é também uma forma de solidária que o Paul Singer coloca, né? O cooperativismo, o associativismo, comissão de fábrica e autogestão. Tá? E na sociedade, outro lado que a gente estudava era a relação sociedade-Estado. Né? Como que a sociedade pode criar mecanismos de estar cobrando do Estado maior participação. Né? Nós acompanhamos iniciativas interessantes de participativo que aconteceram nas décadas de 80, décadas de 90, né, e que se deram efetivamente por cobrança da sociedade organizada. Né, como que elas poderiam estar mais ativas na definição do orçamento da cidade. Né? Então, demandas que foram encampadas pelo poder público, né, a partir da ação da sociedade civil. Né? Então, mesmo que o poder público não esteja disposto, né, a colaborando, a sociedade civil organizada ela pode tomar iniciativas. Né? Eu vejo que ajuda bastante. A fala do Adalto, né, sobre a importância dos movimentos sociais estarem também, né, trabalhando no sentido de buscar uma hegemonia também público é importante, porque você favorece, você cria leis, né, você pode fomentar maior dinamismo desse associativismo. Né? Você viu federal, na época do Lula, né, passou a comprar, né, merenda das associações do MST, né, da agricultura familiar, então potencializa. Né? Então, é também um palco de disputa, no sentido da gente estar buscando também, né, eleger pessoas comprometidas com esse tipo de política, né, para que você tenha maior facilidade. Né?
Em relação ao que a Valéria pergunta, né, um abraço aí, Valéria. Prazer estar aqui dialogando com você. Né, o que ela fala também sobre uma forma de tornar o capitalismo mais simpático, né, o que seria. Né, você tem esse tipo de aproveitamento, né, a responsabilidade social corporativa, né, como sendo um elemento de marketing social que as empresas fazem, né, para tornar, né, o capitalismo mais, digamos assim. Você tem, pode se cair nessa armadilha. Mas o que a gente está falando aqui é a questão de você trabalhar a subjetividade, né? Romper com a lógica individualista, romper com a lógica da competição, né? Trabalhar o associativismo. Isso é também uma forma de resistência ao capitalismo, né? Também não pode ser ingênuo, né, de se deixar levar, né, por ações de empresa, né, que utilizam esse discurso, né, apenas para maquiar, né, uma situação também de exploração. Né? Então, iniciativa popular no sentido de mudar a subjetividade, né, a lógica, né, e não se dê somente perspectiva individualista, né, e sim uma lógica coletiva. Também é para fazer as considerações finais agora, né, Sérgio? Surgiu mais umazinha aqui, aguarda aí, vamos ver. Pedir a Adalto para focar legal, que aí dá tempo ainda. Surgiu uma perguntinha aqui Então, tá do bom. companheiro Jaci, tá? Tá. Passa a Adalto. Tá ótimo, Ótimo. Eu vou, então, tentar ser breve. Eu sou bem prolixo, mas vou tentar ser breve. Boa pergunta do pessoal. Vou começar pelo Paulo Gomes, do coletivo Margarida Alves. Eu entendo o seguinte, nós precisamos das instituições, precisamos das igrejas, precisamos do Estado, precisamos ocupar as redes sociais, precisamos das mídias. A gente pode fazer por parceria, por reconhecimento, ou a gente pode fazer com as nossas próprias mãos. Já existe um trabalho muito grande em toda a América Latina da teologia de base, em contraposição à teologia da prosperidade, desde as comunidades eclesiásticas de base e hoje com o trabalho de base nos coletivos. Existem coletivos religiosos. Existem coletivos que têm já a aceitação, como o coletivo Casulo, por exemplo, de diálogo com os políticos, que promove, agora em época de campanha, que promove debates e busca, aliás, é procurado para oferecer suporte e apoio, visto já o reconhecimento já se tornando uma realidade. A disputa nas instituições e a disputa pelo Estado é uma disputa que não termina. Aliás, só termina com a destruição dos dois entes em disputa ou pela transformação do Estado. E isso, completando essa pergunta do Paulo, do coletivo Margarida Alves, respondendo também a Valéria, até que ponto essa economia solidária não vai dar mais fôlego a esse modelo pós-neocapitalista ou ultra-liberal? Eu acredito que também um espaço de disputa. Quando surge o movimento ecológico, o movimento verde, na década de 70, nasce o Partido Verde na Alemanha, década de 80 e 90, o capitalismo já lança os seus produtos hipocritamente verdes. O desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento ecologicamente sustentável, é sempre uma guerra de narrativas, uma guerra híbrida de várias armas. Uma dessas armas é a apropriação daquilo que pode ser e é positivo para o povo, para a população. Se eu pudesse responder em uma frase, isso só termina quando nós fizermos a grande transformação para uma sociedade solidária, uma sociedade socialista no sentido de que a sociedade
tenha a sua prerrogativa em detrimento das outras instituições, que seja uma sociedade laica, que seja uma sociedade democrática suprapartidária, mas que tenha toda a possibilidade de transformação social e que os mercados não tenham a prerrogativa do controle e da mudança da sociedade e o controle das nossas vidas. É complicado? É. Para isso, nós precisamos das instituições, precisamos da religião e das boas igrejas. Agora, a disputa é muito grande, porque existe o neopentecostalismo associando a narcomilícia, e virou a narcomilícia neopentecostal, uma coisa complicadíssima, com assassinato de pastores, com ocupação de cargos políticos no executivo e no legislativo federal e legislativo estadual. Cito o caso do Rio de Janeiro, para quem está ouvindo que não é do Rio de Janeiro. Então, essa disputa das instituições, o Paulo Henrique Amorim falava do PIG, da imprensa golpista, do partido da imprensa golpista. Essa imprensa hoje ela é partidarizada, então nós precisamos das nossas redes sociais e das nossas mídias para mostrar que nós temos a nossa voz também. Precisamos, enfim, das instituições e que o Estado, enquanto ele for necessário, ele seja o Estado para o povo, do povo e pelo povo. A economia solidária, ela pode ocupar e ocultar o desenvolvimento das comunidades, mas para isso a gente faz essa luta diária do enfrentamento. Eu vou citar um exemplo interessante que foi falado sobre o banco do MST. Eu não conheço muito bem a realidade, mas eu sei que já virou um fundo de investimento e já é uma forma de financiamento das cooperativas. Eu tive conhecendo algumas dessas cooperativas no Rio Grande do Sul, e funciona e atende toda a comunidade, porque cria uma sinergia, cria uma organização entre os trabalhadores rurais em diferentes assentamentos. E um exemplo que eu ajudo, que eu admiro muito, que é o exemplo da Escola Nacional Florestan Fernandes, aqui em São Paulo, em Guararema. Eu tenho ações dessa escola. Que ações são essas? Toda vez que eu posso, uma vez por ano, ou às vezes mais, eu contribuo financiando que novas crianças e novos jovens estudem lá. Então, pertence a todos. Não tem um dono, pertence à coletividade, e toda a coletividade financia através dessas ações, através dessas pequenas ajudas que podem ser financeiras, que podem ser por trabalho, por mão de obra, por divulgação. E essa Escola Nacional Florestan Fernandes já tem um outro braço que foi destruído agora há pouco tempo, a escola em Minas Gerais, e vai se espraiando, e no Nordeste também tem várias dessas escolas comunitárias que vão fortalecendo, uma fortalecendo a outra e criando sinergia para todo o movimento. Não só para os movimentos de reforma rural, de reforma agrária, mas também para os movimentos de reforma urbana, com um grande número de pré-vestibular e de educação de jovens e adultos que nós temos aqui, por exemplo, no subúrbio do Rio de Janeiro. É um momento de disputa, sempre é um momento de disputa, é um momento de guerra de narrativas, como eu falo sempre, é uma guerra híbrida, mas nós temos que sempre ter o nosso espaço de voz. Olha, isso aqui é orgânico, isso aqui é fake, isso aqui é desenvolvimento solidário, isso aqui é propaganda, isso aqui é um aplicativo que tem todo o apoio dos trabalhadores cooperativados. Esse aqui é um aplicativo dos trabalhadores de entrega. Esse aqui é um aplicativo dos trabalhadores desse ou daquele determinado ramo de atividade. Porque esse novo modelo de capitalismo, ele prega apenas uma palavra: é a nossa morte, é a morte da classe trabalhadora, tal como a gente vem organizando. Então, o que a nossa classe trabalhadora faz? Vai também se organizando de outras formas diferentes. Sempre a conquista do poder, da capacidade de influenciar nos rumos para a nossa coletividade, para a nossa cidade e para o mundo como um todo. Quanto mais ações consorciadas e ações cooperativas com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com o Chile, com o México, com a América Latina como um todo e com outros países, mais nós temos fortalecimento. Tem uma palavra de um rosarino, um cara que nasceu na cidade de Rosário, que diz o seguinte:
quando nós lutamos sozinhos, nós perdemos. Quando nós lutamos com os outros, nós vencemos a batalha. Então, precisamos dos outros, precisamos das instituições, precisamos dos nossos companheiros, precisamos dos nossos coletivos e cada vez mais conhecimento, troca, experiência. Essa experiência de hoje, para mim, tem sido fundamental. Estou gostando muito da experiência. De ontem foi fantástica. E assim a gente vai crescendo e criando novas ferramentas. Esse Rosarino que falou isso, que não dava para lutar sozinho, ele foi estudar medicina e fez uma grande transformação na América Latina, o Ernesto Che Guevara. Obrigado, pessoal. Falou. Agora sim, vamos à nossa última pergunta, a pergunta do Jaci Menezes, tá? E aí a gente passa para as considerações finais, tá ok? A pergunta do Jaci é: como implementar a economia solidária na classe explorada, massacrada em seu poder de consumo, sem a desapropriação dos meios de produção? É sempre bom o debate, né? Vamos lá. Adalto, depois o Zé. Olha, Jaci, essa pergunta é quente, pergunta fervendo aqui na nossa mão. Sem nós ocuparmos o Estado e os meios de produção, a gente não tem a grande transformação, que é a transformação para um mundo mais justo e uma sociedade igualitária, onde todos ganham de acordo com a sua capacidade de ajudar o próximo e a sua capacidade de produzir um mundo melhor. Enquanto isso não acontece, como aquele Rosarino que eu falei, que deu a sua vida, dedicou a sua vida a essa mudança, cada um vai criando o nosso amanhã, como aquele galo da poesia do Bertolt Brecht. Um vai cantando aqui, em outra comunidade ouve, o galo começa a cantar lá também, e uma outra comunidade o galo vai cantando também, e isso não é sem luta. Isso não é sem luta, porque esse modelo atual do capitalismo, da necropolítica, ele financia as milícias paramilitares. A gente vê isso no Brasil como um todo, a gente vê isso na Bolívia, a gente vê isso com o fortalecimento assustador das milícias nos Estados Unidos, com a supremacia branca e hipócrita. A gente vê isso com o fortalecimento das polícias no Chile e em outros países. É uma luta, sim, mas nunca antes na história da humanidade a gente teve tanta possibilidade de atingir sucesso, porque esse próprio capitalismo, ele todo dia de manhã ele acorda e dá um tiro no pé. Ele teve o poder e obteve o poder com Viktor Orbán na Hungria, e está perdendo o poder. Viktor Orbán daqui a pouco é mais que um palhaço, assim como o palhaço do Cinque Estrela na Itália, um grande palhaço, assim como um grande palhaço nos Estados Unidos, e a gente vai desmascarando o nosso palhaço aqui diário no Brasil, a gente vai desmascarando, como desmascarou o Macri, que deixou um rombo enorme, uma dívida. É isso, a gente vai desmascarando e cada dia a gente vai enfrentando um leão, porque a extrema-direita que está sendo utilizada por essa fase nefasta do capitalismo mostra o desespero, mostra que as pessoas mais corruptas e mais incapazes de ser humano estão assumindo o poder, porque é uma fase onde é inevitável que essa grande onda, que essa grande transformação, que vai convidando uma comunidade, uma outra comunidade, vai fazer a mudança. Isso não é sem luta, não é de um dia para o outro, não é sem ocupar os meios de produção, mas a gente pode produzir os nossos meios de produção. A gente pode produzir as nossas escolas, a gente pode produzir a nossa economia solidária, a nossa moeda única, o nosso quintal, para plantar alguma coisa e oferecer ao nosso vizinho. Acho que é mais ou menos por aí. Obrigado. Suas considerações, Adalto? Verdade. Só tenho a agradecer e convidar cada vez mais pessoas para participar, e a gente vai ter outros e outros oportunidades de encontro virtual. Tem sido muito bom utilizar essa ferramenta do capitalismo para nossas boas ideias para salvar vidas.
e vamos espalhar isso para encontros presenciais, e vamos cada vez mais mostrar às pessoas que existe solução, sim. Nada de depressão, nada de pânico, nada de tristeza. Quando estamos unidos, temos mais força. Quando ficamos sozinhos, num quarto fechado, num espaço afastado do convívio, a gente só fica mais fraco e perde espaço. Juntos, somos mais fortes, como nos ensinou o Che. E um grande abraço para todo mundo, um bom dia e uma boa luta. Obrigado, Adalto. Muito obrigado. Zé, a resposta e as considerações, vamos lá? Pô, Sérgio, eu não deveria falar o nome da pessoa que fez a pergunta. Jaci Menezes. Jaci. Ô, Jaci, Jaci, é o seguinte, a gente, infelizmente, vive uma conjuntura em que a gente precisa reforçar o óbvio. Certamente, eu queria estar falando aqui em revolução, queria estar falando aqui em desapropriação do capital privado, mas, infelizmente, a gente vive num contexto em que a gente precisa estar falando agora de economia solidária. É um processo de luta permanente, né? Se a gente analisar a história do capitalismo, né? A gente tem aí uma ação de pêndulo, né? Já conseguimos conquistas importantes, estamos agora numa fase de retrocesso, né? Mas tem que buscar alternativas. Né? Esse princípio, esse contexto de economia solidária, ele não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas, mas é uma alternativa para resolver problemas urgentes que estão colocados agora. Né? A experiência que a gente tem lá de Maricá, da moeda social, e também da renda que foi disponibilizada para as pessoas, movimentou, né, a economia, né, e fez com que pessoas continuassem a sobreviver dignamente, né, nesse contexto de pandemia. Né? Então, a gente está vivendo hoje um momento em que a fome vem crescendo, né, a exclusão do processo produtivo também vem crescendo, né, e é necessário que alternativas mais urgentes, né, daquela ideia lá do Betinho de que tem fome tem pressa. Né? Então, é uma alternativa pontual, né, e que serve também para servir de exemplo para as novas subjetividades. Né? É o que se tem no momento, né? Não é algo que vá alterar significativamente, né, a estrutura da sociedade, mas é algo que pode, de alguma maneira, amortecer, né, as condições, né, precárias, né, nas quais muitas pessoas estão passando. Né? Então, a gente tem que atuar de acordo com o contexto, de acordo com a realidade que está sendo colocada para a gente no momento. Né? É aquela coisa de você fazer uma análise situacional. A situação é essa, as alternativas viáveis e possíveis são essas, então, por isso, proposta. Tá? Agradecer a todos pela a oportunidade de estar aí, né, trocando ideias e pensar, né, que o outro mundo é possível sempre, né? E eu gosto muito de uma frase que o comandante Marcos, né, que era o líder do governo zapatista, que ele diz o seguinte: temos que encontrar uma alternativa ao neoliberalismo. Acho que essa busca também seja, né, de forma divertida, porque caso a gente não consiga encontrar uma alternativa ao neoliberalismo, pelo menos nós nos divertimos. Né? Então, que seja alguma coisa também leve e que a gente possa se divertir nesse processo. Tá bom, gente? Um grande abraço, excelente final de semana para todos. Valeu. Eu que agradeço muito a participação do Zé Luiz, do Adalto, né? Infelizmente tivemos problema de comunicação com o Marcos, que com certeza
poderia estar também contribuindo com suas experiências, reflexões, estudos, análises, né? Nós vamos ter, a partir de 14h, o segundo momento do dia de hoje e o encerramento, né, desse ciclo de discussões, de grupos de trabalho do Seminário Integrado de Educação Popular, que começou lá por volta do mês de março, a sua organização, e se desenvolveu, né, dos meses seguintes até a presente data, né, visando aglutinar pessoas, reunir pessoas e já está pensando, né, à frente, novos encontros inclusive presenciais, quando for possível, para a gente tocar a luta. É importante ressaltar, é importante reafirmar que esses coletivos são coletivos políticos, né, que buscam intervir dentro de uma perspectiva de enfrentamento à ordem capitalista, buscando um nível de organização, buscando um nível de fomento de uma educação, de uma cultura, em prol dessa luta, que é uma luta histórica, dentro de uma realidade concreta, que a gente tem que entender, né, para poder construir ações estratégicas para avançarmos nos nossos objetivos. Quero agradecer profundamente o companheiro Felipe, que nos deu todo o apoio técnico para estarmos aqui, né? Quero agradecer a participação e a presença de todos os companheiros dos demais coletivos. Quero agradecer pessoalmente o companheiro Ricardo César, ao companheiro Manel, que assumiram, né, ficando às vezes até altas horas da noite, o encaminhamento das questões necessárias para a gente fazer esse GT8 acontecer. Tá? E mais uma vez os amigos, os grandes amigos, né? Adalto e Zé Luiz, que aqui comigo estão podendo contribuir. A nossa intenção é essa, contribuir e contribuir com a luta do povo trabalhador em defesa de uma outra concepção de sociedade, sabendo que é uma caminhada, né? Que a luta ela é processual. Vamos acumular força, vamos nos organizar e fazer a luta necessária. Um abraço a todos e até às 14h no nosso segundo momento. Valeu, Adalto, valeu, Zé, valeu, Felipe, Manel, Abraço todo para mundo aí, todos. tá? Encerramos aqui. Valeu? Valeu, hein? Excelente, Um Sérgio, abraço, excelente. tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Felipe.